O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse a seus servidores: é João Batista, que ressuscitou dos mortos. E por isso os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe. Pois João tinha dito a Herodes: não te é permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo, que o considerava como profeta. Por causa do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu com julgamento dar a ela tudo o que pedisse. Instigada pela mãe, ela disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendessem o pedido dela e mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Depois, a cabeça foi trazida num prato, entregue à moça, e esta a levou para sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois, foram contar tudo a Jesus. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, eu gostaria de, no dia de hoje, por causa deste Evangelho, refletir um pouco a respeito dessas três figuras que nos são apresentadas: São João Batista, Herodes e Herodíades. O contexto aqui, como o Evangelho nos apresentou bem, é o seguinte: Herodes era ajuntado com Herodíades, isto é, Herodíades era casada com o irmão de Herodes. A lei proibia que Herodes se unisse à mulher do seu irmão, mas Herodes, movido pelas suas paixões, movido pelo seu próprio interesse, passou por cima da lei, passou por cima da lei de Deus, da vontade de Deus, e fez a sua própria vontade. Então, João Batista, servo de Deus, profeta de Deus, diz aquilo que a palavra de Deus, que a lei de Deus, isso ensinava. Não te é, versículo 3, não te é permitido. Versículo 4, não te é permitido tê-la como esposa. E diz então que Herodes estava contrariado com isso. Então vamos lá. A figura de João Batista, fiel aos seus princípios. Era isso o que a lei ensinava. Era isso o que a sua religião ensinava. Era esta a verdade ensinada por Deus, e ele estava disposto a por ela sofrer. Isto é, era um homem obediente a Deus, era um homem fiel aos seus princípios, é um homem, meus santos, que deve ser exemplo para todos nós. Nós precisamos estar dispostos a sofrer pela verdade. Mesmo que nós, mesmo que nós não busquemos o sofrimento, saibamos que no mundo, isso sempre foi verdade, mas no mundo em que nós hoje nos encontramos,
para que sejamos verdadeiramente fiéis à palavra de Deus. Se quisermos ser verdadeiramente católicos, precisamos estar dispostos a sofrer pela verdade. Não adianta. Católico que quer ser católico, mas sem pagar o preço por ser católico. Católico que quer ser amigo de Deus, mas sem pagar o preço de ser inimigo do mundo e inimigo do diabo, não será católico. Mais cedo ou mais tarde vai negociar a sua fé, vai negociar os seus valores, vai negociar os seus princípios, porque não há como ter comunhão entre a luz e as trevas. Então, São João Batista, um personagem tão antigo, mas tão atual para os católicos hoje. Precisamos estar dispostos. Se você, meu santinho, se você, minha santinha, quer ser católico, saiba, no mundo em que nós vivemos hoje, não há vivência tranquila da nossa fé. Nós seremos motivos de chacota, nós seremos aqui e ali caluniados, vão dizer que nós somos repletos de discurso de ódio, de que nós somos intransigentes, e mais cedo ou mais tarde seremos até mesmo perseguidos. Então precisamos estar dispostos. Então, se estivermos unidos a nosso Senhor, quando isso nos acontecer, nós saberemos que somos privilegiados. Nós saberemos que somos bem-aventurados. Bem-aventurados sereis quando vos perseguirem, maltratarem, maldisserem, por causa do meu nome, por causa do Evangelho. Alegrai-vos e exultai, porque grande será a vossa recompensa. Então nós precisamos pedir a Deus que nos conceda sempre mais essa visão espiritual. E foi isso que fez João Batista, São João Batista, permanecer fiel. Ele sabia que estava dando alegria ao coração de Deus. Ele sabia que estava sendo fiel a alguém além dele mesmo. Ele estava sendo fiel a Deus. Ele não poderia, querendo salvaguardar a sua vida, ele não poderia negar a Deus, negar aquilo que Deus havia ensinado. Eu estou dizendo isso e vocês estão compreendendo o porquê Deus está dizendo isso, porque infelizmente não são poucos aqueles que se pensam ainda católicos, mas fazendo vênia, reverência à ideologia do mundo. Isto é, não apenas, às vezes, não ensinando o que o mundo ensina, mas se calando diante daquilo que o mundo ensina. E o silêncio, não poucas vezes, é culposo. O silêncio diante da maldade, não poucas vezes, é cumplicidade com ela. Então nós precisamos, com toda a caridade, levantar a nossa voz, alertar os nossos filhos, os nossos pais, os nossos amigos, os conhecidos, falar a respeito daquela verdade salvífica, mesmo sabendo que, se começarmos a falar como cristão, se começarmos a parecer católicos, porque às vezes queremos ser às escondidas, mas se começarmos a ser e parecer católicos, as dificuldades virão, as perseguições virão, como vieram a João Batista e a todos os santos. Então São João Batista aqui, este luminar, esta fidelidade aos seus princípios, à sua religião, a Deus. Mas nós temos outras duas figuras. Nós temos a figura de Herodes. Herodes, meus santos, é uma pessoa fraca, é um homem de vontade frouxa, é um homem que quer sair bonito na fotografia, né, que tem medo
da opinião alheia. Uma pessoa que é guiada por Deus e que quer agradar a Deus, ela não está preocupada primeiramente, nem principalmente com a opinião dos outros. Ela está preocupada primeiramente, principalmente com a opinião de Deus, em alegrar a Deus, em fazer aquilo que agrada a Deus. Se consequentemente aquilo agradar o povo, ótimo. Se aquilo não agradar o povo, paciência. Como diz São Paulo, se eu quisesse agradar os homens, eu não seria servo de Deus, eu não seria servo de Cristo. Pois bem, então Herodes é este homem fraco, movido pelas suas paixões. Ele faz aquilo que ele gosta. Deixa eu falar de uma maneira, aos ouvidos do mundo, mais agradável. Ele faz aquilo que ele ama. Ele segue o coração dele. Não, meu santinho, não siga o seu coração. O seu coração é marcado pelo pecado. Não sigamos o nosso coração. Sigamos o coração de Jesus. Que essa história, eu sigo o meu coração. Eu faço aquilo que alegra o meu coração. Não! Por quê? Porque o meu coração, o seu coração, não poucas vezes se alegra com aquilo que é mal. Então nós não podemos seguir o nosso coração. Meu coração não é Deus. Eu sigo o coração de Deus. Aí é diferente. Pois bem, mas Herodes era esse homem passional, movido pelas suas paixões. No versículo 3 diz aqui que de fato Herodes, ele tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe. Isto é, como eu falei, ele era juntado com ela, e por causa disso, como ele não queria largar aquele pecado, ele então manda prender João Batista. Versículo 4, pois João tinha dito a Herodes, não te é permitido tê-la como esposa. Meus irmãos, percebe aqui, nós podemos conhecer a verdade, mas porque estamos tão apegados ao erro, aos nossos afetos errôneos, nós muitas vezes estaremos dispostos a abafar a verdade para não ouvi-la, a esconder a verdade para não vê-la, a prender João Batista, que era o arauto da verdade. Por quê? Porque eu não quero mudar de vida. É fácil ver esse movimento aqui na vida de Herodes, porque é algo bem explícito, mas não poucas vezes isso se apresenta na nossa vida, quando você começa a perceber que o seu coração está se endurecendo, que o seu coração está endurecido, que você ouve a palavra de Deus, não mais com o ouvido de antigamente, isto é, com o ouvido dócil, com a vontade devota, pronta para fazer a vontade de Deus, com uma vontade pronta para fazer a vontade de Deus quando a conhece. Não, você sempre negocia, quase que você debate com Deus no seu coração. Se isso, meu santinho, estiver acontecendo no seu coração, peça a Deus, meu Deus, por misericórdia, quebra o meu coração, quebra aquelas áreas endurecidas no meu coração. A expressão homem de cerviz endurecida é a pessoa de pescoço duro, que ela não diz amém, que ela não se dobra diante da verdade, mas é uma pessoa de cabeça dura, que ela fica recalcitrando contra o aguilhão, ou como nós gostamos de dizer, dando murro em ponta de faca. Você sabe que aquilo é mal, mas você fica protelando para amanhã aquilo que você sabe que deveria fazer hoje, porque não vale a pena levar para amanhã o que é mal. E sem falar também que nós nunca sabemos se o amanhã teremos para isso fazer. Quem garante que eu terei amanhã
que eu terei o amanhã para me converter. E por que protelar o mal para o amanhã, se eu devo cortar hoje? Aí você diz: padre, mas eu não tenho forças. Reze, meu santo, e peça a Deus na sua oração, que Deus lhe conceda a graça de amar o que você está pedindo, porque não poucas vezes você pede com a boca, mas não com o coração. Já é um passo, tá? Isto é, você pede com a inteligência, você sabe que aquilo deve ser pedido, você pede a Deus para se converter, você pede a Deus para largar o pecado, você pede a Deus a graça de sair daquele caminho em que você flerta, né, com as suas fragilidades. Você sabe que está indo por um caminho perigoso, mas você sabe que você não quer deixar de trilhar aquele caminho perigoso, porque custa largar. Então você pede algo com a inteligência, mas o seu coração está amarrado, não quer mudar. Então você, na sinceridade do seu coração, você se dobra diante de Deus e diz: Senhor, eu estou assim. O meu coração está atrelado aos próprios afetos. Desliga-me de mim mesmo. Ajuda-me, Senhor. Meus irmãos, a nossa oração, ela precisa ser não apenas piedosa, mas primeiramente verdadeira. Se ela não for verdadeira, ela não será piedosa. Então a oração, primeiramente, ela é verdadeira. E aí, será a condição da possibilidade de ela ser piedosa. Mas às vezes, você acha que está sendo piedoso com santos pensamentos e santas súplicas que brotam apenas da sua boca, porque você sabe que aquilo é bom, mas que você ainda não olhou para o seu coração com coragem suficiente para identificar que, embora você veja que aquilo seja bom, você não quer ainda. E você não está lutando contra a sua vontade. E nós precisamos amar a Deus com a inteligência, com a vontade e com o coração. Amar a Deus com todo o coração, com toda a nossa inteligência, com toda a nossa alma, com toda a nossa vontade. Então pedir a Deus: Senhor, converte inclusive os meus afetos, porque senão, mais cedo ou mais tarde, nós iremos agir como Herodes, que movido pelas suas paixões, passa por cima de Deus e por cima de tudo. Por quê? Porque ele é um homem movido simplesmente pelo seu querer. No versículo 5 do evangelho de hoje, nos mostra uma outra característica de Herodes terrível. É um homem que ele idolatra a própria imagem. Isto é, ele está sempre preocupado com aquilo que vão pensar dele. É claro que todo mundo preza e tem direito à boa fama, mas repito, nós precisamos estar dispostos, nós precisamos estar focados primeiramente em estar bem com Deus, em agradar a Deus. Como está a minha imagem diante de Deus? Se eu sou rico diante de Deus, se eu sou belo diante de Deus, e não para os homens. Pode ser que para os homens eu seja uma pessoa desprezível, mas para Deus eu sou um grande homem, porque eu sou muito parecido com o filho dele, porque eu trago no meu coração os sentimentos dele. Então, embora para o mundo eu seja desagradável, para Deus eu sou um bom odor de Cristo. Como diz São Paulo, que nós precisamos ser o perfume de Cristo, o bom odor de Cristo. Então diz aqui, versículo 5, que Herodes queria matar João, mas ele tinha medo do povo. Isto é, até para fazer o mal, ele queria o que? De alguma maneira, o beneplácito do povo. Ele não tinha fibra, era um homem sem coluna vertebral, porque
como ele tinha medo do povo, como ele não queria desagradar o povo, neste caso, foi até para algo bom. Mas ele era um homem desprovido de personalidade. Está assim, de católico, de líderes católicos até, que com medo de desagradar o povo, e por povo aqui compreendamos mundo, compreendamos mídia, compreendamos os grandes do mundo com as suas ideologias, porque não querem desagradar o povo, porque não querem desagradar o mundo, desagradam a Deus. E aí o padre sobe no púlpito para pregar ele mesmo, para pregar obviedades, para pregar de tal maneira que não fira as sensibilidades mundanas. Porque imagine se o padre vai falar no púlpito que a prática homossexual é pecado. Não, eu não posso pregar isso, já que até mesmo a ONU, Organização das Nações Unidas, está até fazendo pressão sobre as religiões, para que não preguem contra aquilo que para eles é um valor, e que para a palavra de Deus é uma abominação, é um pecado. Então, se vocês não pregarem, nós iremos até beneficiar vocês. Então cuidem de calar a boca dos seus pregadores, líderes religiosos. Então não tenham dúvidas que padres, bispos, fiéis, leigos, fiéis ao ensinamento de sempre, ao ensinamento da revelação, começarão a ser perseguidos por pregarem a verdade, por estarem dispostos a agradar a Deus, mesmo que desagradem o mundo. Quando falarem sobre o aborto, quando a política mundial atual é a redução demográfica, é diminuir o número de gente no mundo, quando essas mesmas organizações promovem os meios contraceptivos, aborto e companhia, e vem a igreja e diz, fundada na palavra de Deus e na prática bimilenar, no ensinamento bimilenar da igreja, e vai ensinar que famílias numerosas são expressão da bênção de Deus e da obediência do casal a Deus, que sabe que não se pertence a si mesmo, que não é dono de si mesmo, que não pode fazer com o seu corpo o que bem lhe aprouver. Então, mas como isso vai de encontro, como isso é contrário ao ensinamento das grandes organizações, dos grandes do mundo, muitos, para não entrar em choque, se não falarem contrariamente, digamos, se não falarem contrariamente ao aborto, se não criticarem famílias numerosas, também não vão persuadir as pessoas a terem mais filhos. Não vão dizer que tomar anticoncepcional é pecado e pecado mortal. Quantas pessoas chegam ao confessionário, que passaram por outros lugares, e dizem: padre, eu nunca ouvi o padre dizer isso na igreja. Pois é, um silêncio culposo, uma omissão culposa. Eu não vou falar porque eu não quero me comprometer, porque é claro, quando você fala, você vira vidraça. Você vai ser, de alguma maneira, apedrejado por quem não concorda. Mas a pergunta é, você vai ser como Herodes? Uma pessoa que quer agradar o povo? Uma pessoa movida pelas próprias paixões? Ou você quer ser como São João Batista, que quer agradar a Deus? E por fim, meus santos, que já estou falando demais, mas não posso deixar de terminar falando de Herodíades. Herodíades é aquela pessoa que ela não quer se curvar à verdade, mas ela quer acabar com a verdade. Isto é, ela sabe que ela está numa situação de pecado, ela odeia João Batista porque ele fala a verdade, e é assim,
num contexto de pecado, se 99 pessoas falarem, por exemplo, sei lá, que um pecado é virtude. Então, dentre 100 pessoas, 99 estão fazendo uma passeata na Avenida Paulista, dizendo que aquele pecado é orgulho, que aquele dia é dia até de orgulho, com as suas bandeiras coloridas, né? Já sabem. Aí vai um e diz: isso é pecado. Deus fez o homem para a mulher e a mulher para o homem. Este um não pode existir. Ele tem que ser calado. Embora 99 digam o contrário, mas a força da verdade, ela incomoda. Então, se um disser algo diferente, ele não tem direito de fala. O seu discurso é de ódio. Ele é homofóbico, ele é um criminoso, ele deve ser extinto. É essa a postura do mundo atual, porque estão tirando cada vez mais a liberdade de nós falarmos, porque ainda temos liberdade de falar isso dentro das igrejas. Mas experimente você a falar isso em um lugar público, se você não será criminalizado. Se não vão dizer que isso é um discurso criminoso. Daqui a pouco isso será implicado até dentro das igrejas. Ah, padre, não é assim. É, meu santo, isso já está sendo assim em outros lugares do mundo. E na nação mais livre do planeta, por exemplo, assim é tido os Estados Unidos, lá se religiosos forem com terço na mão, rezar, por exemplo, diante de uma clínica onde se pratica aborto, elas são presas. Essas pessoas são presas. Mas elas não estão depredando aquele prédio. Elas não estão cuspindo nas pessoas que estão entrando naquele lugar para matar os seus filhos. Elas estão apenas ali rezando. Sim, mas eles não podem existir, porque a presença deles me lembra que aquilo que eu estou fazendo é mal. E o justo é odiado pela sua própria justiça. Não é assim que diz o cântico do servo sofredor no profeta Isaías? Isto é, a presença do justo nos incomoda, porque a presença dele nos recorda de que eu não sou justo. A presença da luz incomoda as trevas, de modo que as trevas fogem da luz para que as suas obras não sejam manifestas. Uma opinião contrária lembra de que a minha não é a única. E aquela opinião contrária, sendo verdadeira, tem uma força maior do que todas as vozes que gritem a mentira. Então aquela voz precisa ser calada, aquela boca precisa ser fechada. E foi isso então que Herodíades fez. Quando sua filha dançou, e Herodes, movido pelas suas paixões, ficou alegrinho vendo a mocinha dançando. Já estava alegrinho com o que tinha bebido. Ficou alegrinho com a moça bonitinha dançando. Disse: eu te dou o que quiser, o que você quiser. Ela perguntou à mãe, e a mãe disse o quê? A cabeça de João Batista. Eu o quero morto, porque eu não aguento que mesmo na prisão ele continue a pensar algo diferente daquilo que eu vivo. Meus irmãos, isso que o que eu estou falando não é assim algo estranho, não. Nós já estamos ouvindo discursos, pessoas que estão agora tendo a coragem de dizer explicitamente isso. Os cristãos não têm direito de expressar a sua opinião, porque é uma opinião criminosa. Já estão dizendo isso. Nós temos vídeos circulando aí na internet, porque até então a gente sabia que isso eles pensavam, embora isso eles ainda não dissessem, mas agora começaram, dizendo que quem pensa dessa maneira não tem direito de expressar. Quer dizer, a liberdade de expressão só vale se for do lado de lá. Se for um ensinamento que esteja de acordo com aquilo que os cristãos creem, eles não têm direito sequer de expressar. Daqui a pouco não teremos direito sequer de pensar. Então, o funil
vai se fechando cada vez mais, o círculo vai se fechando cada vez mais, de modo que, se não estivermos dispostos, vou terminando a homilia com a frase com a qual eu comecei: se não estivermos dispostos a sofrer pelo que cremos, se não estivermos dispostos a sofrer pelo nosso Deus, não seremos católicos de fato. Meus irmãos, nós hoje teremos a nossa vigília, a vigília pelos sacerdotes. Isso que eu falei para os fiéis, é óbvio, né? Que se isso é válido para os fiéis leigos, é muito mais válido e necessário para os sacerdotes. Rezar pelos sacerdotes para que eles sejam arautos da verdade, para que eles sejam como São João Batista, para que estejamos dispostos a sacrificar a nossa vida para a glória de Deus, para que queiramos agradar a Deus e não ao mundo, para que não sejamos movidos pelas nossas paixões e fraquezas, mas movidos pelos sentimentos de Cristo no nosso coração. Rezemos, meus santos, rezemos hoje, rezemos durante todo este mês de agosto, rezemos pelos sacerdotes, para que sejamos de verdade boca de Deus para o povo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.